Olá, oitavo ano. A gente vai continuar com as nossas atividades de estatística e a gente vai falar um pouquinho de planejamento, tá? E registro. Planejamento e registro de uma pesquisa e leitura e interpretação de gráficos, que está lá na página 53 da apostila. Para a gente falar sobre uma pesquisa, a gente tem que conhecer duas coisas importantes. Quais são as duas coisas importantes? A população, tá? E a amostra. Vamos falar um pouquinho de cada uma. A população são todos os elementos, tá? Que são público-alvo, que são o que eu quero na minha pesquisa, tá? São todos os componentes pesquisados ou todos os componentes do conjunto de elementos que eu tenho interesse. Todos os componentes do conjunto de elementos. Vou colocar assim. Por que conjunto de elementos? Todos os componentes do conjunto de elementos. Porque eu posso estar pesquisando pessoas, eu posso estar pesquisando animais, eu posso estar pesquisando elementos como materiais, parafusos. Uma indústria pode ter diversos elementos que me interessem para uma pesquisa, tá? Taxa de defeito, taxa de falha, uma escala de produção. Então, tem várias possibilidades. E a minha amostra é só uma parte do todo. Então, a amostra é um conjunto formado pela população. É parte, tá? Dos elementos da população. Como que seria isso? Digamos que eu tenha um conjunto, tá? Um conjunto de pessoas. Esse conjunto de pessoas. Esse conjunto grandão aqui é a população inteira, tá? E eu quisesse tirar uma amostra. Isso aqui é uma amostra. Aqui dentro do conjunto de pessoas, eu tenho todas as pessoas, tá? Pessoas. Dentro dessa amostra, eu poderia retirar, por exemplo, as pessoas que são adolescentes. Poderia tirar uma amostra de adolescente. E nesses adolescentes aqui, eu ainda poderia tirar mais se eu quisesse. Só que por enquanto seria só adolescente. Mas será que eu pegaria todos os adolescentes? Uma amostra é uma quantidade que representa, mas não quer dizer que seja todo mundo, tá? Eu poderia não utilizar alguns adolescentes que fazem parte do grupo total, mas eu tenho que ter uma quantidade que me interesse para eu obter as informações que eu estiver pesquisando. Por isso que nas pesquisas eleitorais, o pessoal fala assim, ninguém me pesquisou, como sabem da minha opinião? Porque foi feita uma amostragem, foi pego uma quantidade de pessoas que não é todo mundo, mas que faz entender ou saber mais ou menos a intenção daquela maioria de pessoas, tá? E daí a gente vai tirando informações sobre. Agora que a gente já viu isso, vamos falar de cada tipo de gráfico.
Cada tipo de gráfico que a gente vai ver é composto pelos gráficos de linha, tá? Os gráficos de linha é marcado, olha, nesse, por exemplo, análise de vendas, é a quantidade de produtos vendidos, tá? Por dias da semana. E aí, olha, na segunda-feira foi um pouco mais que 10. E aí, para terça-feira aumenta, olha, subiu para 20. Na quarta-feira, mais ou menos 21, 22, tá mais ou menos nessa altura aqui, ó. Depois, na quinta-feira já deu uma quedinha, olha. Você vê, aqui pontilha projeta a altura e projeta a distância. Na sexta-feira, olha, quase voltando a 10 de novo. No sábado, mais ou menos uns 15. No domingo, caiu de novo para quase 10. Esse é chamado de gráfico de linhas, porque você tem uma linha que vai ligando os pontos nas alturas das vendas, tá? Aqui embaixo a gente tem o gráfico de barras horizontais. No gráfico de barras horizontais, a gente tem barras mesmo, olha, todas deitadinhas. Aí aqui, unidade de federação e esperança de vida ao nascer, isso aqui é no Brasil, total em 2015. Em Santa Catarina, a esperança de vida ao nascer está aqui, ó. Fonte, expectativa de vida é mais de 73 anos, tá. Dependendo do tipo de pessoa, da saúde e tudo mais, a média no Brasil aqui foi analisada de 75 anos, 75,5, 75,5, né, mais ou menos. Tá? E aí você vai marcando nas alturas das quantidades de idade e de cada uma das regiões. Regiões não, de cada uma das unidades de federação, tá? Unidade de federação aqui tá variando. Pode ser estado, pode ser cidade, por isso que tá unidade de federação. Tá? Não, são estados, estados mesmo. Vamos para o próximo. Nesse próximo, é o gráfico de colunas ou de barras verticais. Lá eram barras horizontais, aqui são barras verticais. Barras verticais, você vai analisando que é como se fosse um monte de edifíciozinho. Aí você tem cidades mais populosas do Brasil, na população, em milhões de habitantes, tá? Essas quantidades aqui são em milhões de habitantes, por isso que são todos baixinhos assim, muito baixinhos, exceto São Paulo, que é um dos mais altos. Então, as cidades são Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. E aqui, ó, é mais ou menos Brasília, mais ou menos, olha, 3 milhões de habitantes por cidade. Fortaleza também, só que um pouquinho mais baixo. Rio de Janeiro, ó, menos que 6,5. Salvador, 2,5 mais ou menos. 3, quase 3. São Paulo, ó, 12, tá vendo? Gráfico de setores, que é também apelidado como gráfico de pizza. Esse gráfico de setores a gente vê muito em pesquisas de geografia, informação de geografia de região e de população também. Então, a gente tem aqui população no Brasil por registro. A população no Brasil por registro, ela tá em percentual, tá? Em percentual é mais fácil de representar. E cada uma dessas fatias aqui, elas têm uma relação com
uma volta completa com 360 graus. Então, veja bem, se tivesse um quarto, por exemplo, tá? Uma dessas partes aqui, um quarto. Você teria 360 graus dividido em 4 partes e aqui você teria 90 graus. 90 graus estaria associado, tá? A 25%. Por quê a 25%? Porque se eu tivesse um quarto aqui, um quarto é uma parte. É você pegar o 100% e dividir em 4. Se você pegar o 100% e dividir para 4, você vai ter 25%, porque tem 25, 25, 25, 25. 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Então, aqui você tem que fazer uma transformação por regrinha de 3, que não é difícil, mas que você tem que se habituar com ela. Então, quando você for voltar para conferir cada uma delas, você tem que somar tudo e encontrar os 100%. É o que está mostrando aqui. Quando eu tenho 42%, 27%, 9%, 8%, 14%, tudo isso tem que somar os 100%, que é a volta completa, que são os 360 graus. Esse tem que fechar legalzinho. Se não fechar, aí a pessoa coloca outros. Outros são as informações que não foram alcançadas. O outros leva também um percentual, que é o que sobra, tá? E o último gráfico que a gente vai ver são os pictogramas. Os pictogramas são muito divertidos porque eles mostram coloridos, tá? E além de ser coloridos, eles representam o desenho do que você está tratando. Você está falando, nesse caso aqui, olha, cores mais populares de carros no Brasil. Aqui você já olha, tá? Como se fosse um mapa mental e já visualiza. É muito mais divertido, só que é muito mais trabalhoso. Aí é raro, a gente não consegue, não tem sempre assim. Então, olha bem, aqui em cima tá a informação. Prata, 33%, preto, 25%, cinza, 14%, branco, 10%, vermelho, 9%, azul, 3%, bege, 3%, verde, 2% e outros 1%. E aqui você vê as cores, tá? Essas cores aqui, elas mostram exatamente o percentual do que você viu ali em cima. Quantidade de carros verdes, de carro, ó. Outro seria esse carro rosa aqui, por exemplo. Carro vermelho, ó, vermelho 9%. O carro branco, o carro prata, o carro preto. E esse é mais divertido porque você vê o desenho do que estiver tratando. Nesse caso foi carro, tá? E agora a gente vai dar uma analisada nos exercícios.